Glória a Deus. Isaías 61. Isaías 61. Vou ser breve aqui. Hoje o pastor quer falar conosco. Não vou me alongar muito em nome de Jesus. Glória a Deus. Abriu a Isaías 61. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Isaías capítulo 61, leremos o versículo 1, 2 e 3. Isso. Glória a Deus. Esperar os irmãos achar com calma. É importante que todos acompanhem a palavra. Que não fique só na palavra do pastor. Porque muitas vezes a pessoa... mas será que é verdade? A palavra de Deus não tem erro, né? A Bíblia diz que ela não tem variação, que ela não muda. Muita gente quer mudar a palavra de Deus. Mas isso é lá no Antigo Testamento. Deus mudou? Evangelista Henrique, Deus muda? A Bíblia diz que não, né? Então, o que está escrito e acabou, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Mas antes eu quero louvar com você um hino. Quem sabe canta. Glória a Deus. Pastor, mas eu não sei de cor. Mas pelo menos o refrão você sabe. Por quê? Muitas vezes a pessoa entra pelas portas e ela até sorri para você. Mas só Deus sabe como está o coração. Ninguém sabe como é que está o coração da pessoa. Às vezes ela dá a paz do Senhor, aí dá até um sorriso. Mas o coração está doendo, está ferido, está machucado. Porque está passando uma luta travada. E só Deus conhece, só Deus sabe. Então, se você souber, ajude o pastor. O hino da harpa 193. É bem facinho, bem antigo. Creio que a maioria conhece. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te amar. Aleluia, Jesus. Minha alma. Você está com a alma batida. Te comove. Deus vai colocar alegria hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Em Deus espera, porque bem cedo É quando você não esperar que ele chegue. Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos, que os males salva e te abençoa dos altos céus. Por que te amados? Porque te amar. Aleluia! Cante, igreja! Exalte o Senhor! Exalte o Senhor! Te comove. Aleluia! Perdendo a calma. Grande Deus! Não tenhas Não medo. tenhas medo! Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, vai.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, meu irmão. Isaías 61, 1, 2 e 3. Tão somente. Glória a Deus. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? Boas novas. Qual o significado da palavra boas novas? Evangelho. Quem falou? Robson. Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Nós vamos entender por quê. Boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora eu gostaria, Diácono Wagner, leia aí para mim, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Presta atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 18, capítulo... O Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A mesma palavra de Isaías 61. Nós vamos entender por quê, em nome de Jesus. Fecha teu olho, põe a mão no teu coração, vamos orar. Querido Deus e soberano Pai, obrigado, Senhor, por este culto, por esta igreja, por este ministério, por cada pessoa que aqui se encontra esta noite. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Fala aquilo que só o Senhor sabe e pode falar. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, porque o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Então fala o coração desta mulher, o coração deste homem. Meu Deus, que essa pessoa não saia da mesma forma que aquela adentrou por essas portas. Que haja, Senhor, uma transformação, uma mudança. Que o querer do Senhor, que a força do Senhor venha sobre a vida dela, Pai. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Transformando, renovando, restaurando, em nome de Jesus. Unja-me, Senhor. Usa-me como vaso nas tuas mãos, como canal de bênção para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se acercar em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, olha para Jesus. Você viu que coisa maravilhosa é a palavra de Deus? Aleluia. A mesma palavra que nós lemos em Isaías, profeta Isaías 61, nós lemos em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Por quê? Para nós entendermos, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho para você entender. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que ali Deus nos faz uma promessa, que enviaria o filho dele para quebrar a maldição que entrou pelo pecado de Adão. Nós temos que entender que todo ser humano, ele nasce preso. Pastor, mas eu não estou preso. Não fisicamente, mas espiritualmente, todo ser humano nasce preso. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Adão deu liberdade para o Satanás aprisionar todo ser humano. Seja ele evangélico, seja católico, seja muçulmano,
seja islamita, não importa. Indianista, não importa. Budista, todos nascem sobre essa maldição. E Deus, Ele promete em Gênesis 3,15, que falando, olha, isso apontando para o futuro, apontando para Jesus, que nascerá a semente da mulher, e essa semente da mulher pisará na cabeça do inimigo, que é o Satanás, o demônio, e ele ferirá o calcanhar, dizendo da crucificação de Jesus. E vem se passando o tempo. E isso aconteceu quando? Quando o Senhor Jesus, com 30 anos, é batizado por João Batista no Rio Jordão. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O Espírito pega ele e leva para o deserto. Ele é tentado 40 dias e 40 noites pelo demônio. E ali a Bíblia diz que os anjos vinham e o serviam. E depois de 40 dias, 40 noites, ele sai ali e começa a fazer a obra. E esse versículo que o diácono Wagner leu lá em Lucas 4, foi depois da tentação. Foi logo depois de Jesus ser tentado que ele vai para a sinagoga, ele pede para abrir o livro e cai essa palavra de Isaías, porque a palavra estava se cumprindo. E eu quero dizer para você esta noite, a palavra ela vai se cumprir na minha e na tua vida, porque a palavra de Deus, ela não falha, ela é infalível. Quando Deus te chamou, ele sabia o que queria fazer na tua vida, e a palavra dele vai se cumprir. E eu quero dizer para você que está se cumprindo. Aleluia! Está se cumprindo. Glória a Deus. E Jesus, na hora que lê, ele começa a explanar. Ele fala, ó, essa palavra está se cumprindo hoje. O judeu se revolta. O judeu fica louco com aquilo que Jesus disse, que essa palavra de Isaías estava se cumprindo. E ele falou, a partir de agora, os cegos terão vista. Os surdos voltarão a ouvir. O coxo andará. E aquele que estiver triste vai se alegrar. Porque a glória de Deus está sendo manifestada. Aquela profecia de Isaías está se cumprindo agora. E a profecia de Deus se cumpre na minha e na tua vida. Glória a Deus. E aqueles que é contra se revoltam. A pessoa não crê. Mas se nós observarmos a palavra de Deus no Evangelho, você vai ver que João Batista, aquele que batizou Jesus, ele envia 2 discípulos seus para Jesus quando ele estava preso. A pergunta a Jesus, faz a pergunta para ele, se ele é aquele mesmo que haveria de vir, e o que Jesus fala para os 2 enviados de João? Volta lá, fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos estão ressuscitando. Aleluia. Por quê? O João conhecia a profecia que Isaías tinha profetizado. Em outras palavras, fala para o João sossegar o coração, que é ele mesmo que está aqui, que sou eu, que vim para cumprir a palavra de Deus. E ele está aqui essa noite para cumprir a palavra de Deus na tua vida. Glória a Deus. Então, tem uma palavrinha para você. Se está triste, alegra o teu Aleluia. coração. Essa palavra não falha. Ela nunca falhou. E ela não vai falhar. Jesus continua operando milagres. Mas ele opera na vida daquele que crê. É por isso que nós temos que crer na palavra de Deus como ela é. O Senhor Jesus, ele disse, está escrito, que ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar. E muitas vezes a gente quer acrescentar algo na palavra de Deus para nos beneficiar, porque estamos precisando e achamos que se acrescentar alguma coisinha, que Deus vai nos ajudar. Não vai. Deixa eu falar uma coisinha para você. Deus, ele só tem um compromisso com a palavra dele. Aleluia. Deus não tem compromisso com homem nenhum aqui na terra. Verdade, papai. Ele só tem compromisso com a palavra dele. Ele diz para o profeta Jeremias, eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir aquilo que está escrito. Os santos anjos dele estão velando sobre a palavra dele para cumprir. Não é por minha necessidade, não é por meu querer, não é por minha vontade. Ah, pastor, então Deus é ruim? Não. Deus nunca foi ruim, Deus nunca vai ser ruim.
Ele é bom, a palavra dele diz que ele é bom, e a bondade dele que nos alcança a cada dia. A Bíblia chega a dizer que, ai, se não fosse a misericórdia dele pela nossa vida, se não fosse a misericórdia, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, a nossa vida não seria nada, porque o João escreveu que sem ele nós não somos nada. Aleluia! Eu acredito, irmão, que quando nós estamos realmente na presença de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa profunda e grandiosa. Quando ele diz, nada me afastará do amor de Cristo. Amém. Glória a Deus. Nem a dor, nem a fome, nem a nudez. Mas aí você vê como o ser humano, como a gente é pequenino, como nós precisamos aprender da palavra de Deus, porque por coisinhas pequenas, por coisinhas ínfimas, a gente já pensa em virar as costas para Deus. Ah, acho que Deus não é comigo não, eu estou indo na igreja e olha, eu estou orando lá e não está acontecendo, eu tenho buscado a Deus, será que Ele não está vendo? Irmãos, Deus vê tudo. Aleluia. Tudo, nos mais pequeninos detalhes. Por mais pequenino detalhe de nossa vida, Ele está vendo e Ele está agindo em cada um deles, meu irmão. Aleluia. Se você olhar, se você observar os micro-organismos, a gente não consegue ver com o olho nu. É preciso colocar luneta ou aparelhos, né, potentes para ver aqueles micro-organismos. Deus vê todos eles. Aleluia. Deus vê cada um deles e como eles trabalham. Por quê? Foi Ele que criou. Foi Ele que criou. Então, quando você olhar para Deus, você começa a olhar dessa forma. A palavra diz lá em Provérbios 15:3, diz que os olhos do Senhor estão sobre todos a terra, sobre os bons e os maus. Glória a Deus. Ele está nos olhando. Na hora que nós deita, eu garanto para você que na hora que você deita para dormir, lá está 2 anjos do teu lado, observando o teu sono. Na hora que você levanta, tem um anjo que vai com você, aonde você for, hoje está ali, ó. Glória a Deus. Agora, você sabe o que acontece? Porque muitas vezes a gente fica triste, e porque muitas vezes o mal toca, é porque a gente afasta. É porque a gente deixa se levar pela vontade carnal. É porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, com a força do nosso braço. E aí não se resolve, irmão. Aí não se resolve. As coisas só se resolvem na hora que nós colocamos na presença de Deus. Você quer derrotar o Satanás? Quer derrotar o inimigo? Coloca a causa no âmbito espiritual. Eleva no âmbito espiritual. Ora sobre aquela causa e na hora que você começa a orar, você está levando para um lugar mais alto. Você está tirando do plano terreno e está levando para o plano espiritual. É o plano onde Deus age. É o plano onde Deus vai derrotar o inimigo. Aleluia. Pastor, como você sabe disso? A Bíblia Sagrada me ensina. Como? A Bíblia diz que um profeta chamado Daniel tinha orado por uma causa. E a Bíblia diz que no mesmo dia que ele orou, Deus enviou a bênção. Mas que tinha uns bichinhos aí no ar que não estava impedindo a bênção de chegar a Daniel. Verdade, papai. Que bichinho é esse? Os demônios. Quer dizer, os lugares celestiais. Estava impedindo que a bênção chegasse a Daniel. E aí foi necessário enviar o arcanjo Miguel. Eita, glória. Aí Miguel chegou e disse, eita, lá baixou, rima, desabanhou a espada, veio, pá, 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 pá. Glória a Deus. E veio com a bênção e entregou na mão de Daniel. Daniel, Charamantou. Daniel, homem bem amado, desde a tua primeira oração, o Todo-Poderoso ouviu, mas os demônios tentou impedir. Eu vim aqui para trazer para você. E esta noite, há anjos de Deus te entregando bênção. Aleluia! Que você tem pedido, que você tem clamado, que você tem buscado. O inimigo tem tentado barrar, impedido de chegar na tua vida. Mas Deus me trouxe essa noite aqui para dizer que os anjos vêm para entregar na tua mão aquilo que você tem buscado na presença dele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! é só querer abrir o coração, meu irmão. É Deus! É querer abrir o coração.
Deus ele não detém bênção de ninguém. Deus não segura a bênção de ninguém. O demônio impede de chegar. O inimigo impede de chegar. Porque esse é o trabalho dele. A função dele é isso, é impedir. É por isso que nós temos que estar conectados com Deus e não perdermos a nossa fé. E não perder aquilo que a palavra coloca em nosso coração. É continuar crendo. Pastor, mas está difícil. Continua crendo. A Bíblia diz que aquele que persevera, meu irmão. É só o que persevera. A necessidade de você perseverar. Aleluia. A Bíblia diz que é o que persevera que será salvo. E perseverar é quando a luta vem. A luta está diante de você, está querendo te empurrar para baixo, você tem que fazer força para se levantar. Aleluia. É na hora que as coisas estão se tornando difíceis que você tem que ser forte. E buscar a presença de Deus cada dia mais e mais. Ora, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Se alguém chega aqui e dá um testemunho que estava enfermo e foi curado, é boas novas? É boa notícia? A igreja vai se alegrar? Isso é evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Ou seja, é cura, é libertação. Aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Quantas pessoas estão contritas de coração? Quantas pessoas andam com o coração triste? Com o coração abatido? A proclamar liberdade aos cativos. O Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Da prisão do inimigo, da prisão do diabo. Aleluia. Do aprisionamento maligno, que nos prende e nos deixa chegar na bênção de Deus. Ele aprisiona a pessoa e não deixa que a pessoa tome posse daquilo que Jesus já conquistou para ela. E abertura de prisão aos presos. Ora, na hora que eu cheguei em Jesus, eu estava aprisionado. Quando eu fui solto, quando eu fui liberto, quando eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Na hora que eu confessei o Senhor Jesus, eu saí das amarras do Satanás. Aquele pecado de Adão já não é mais para mim, já não serve, já não me segura mais, já não me prende mais, porque o sangue de Jesus me libertou. Na hora que eu falei, eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, acabou. Naquela hora, aquelas amarras do Satanás são quebradas, são destruídas, que foi para isso que Jesus veio nos colocar em liberdade. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós temos liberdade para adorar, para exaltar, para glorificar, para acreditar. E cada vez que nós falamos uma palavra de tristeza, de angústia, de dor, você está dando um ibope para o inimigo. É como se você estivesse voltando de novo para a prisão. Vou dar exemplo para você. A pessoa está presa fisicamente, presídio aqui da terra, há muito tempo. Chega lá, vara de soltura dele. Mas ele se acostumou tanto dentro da prisão, que ele não sabe viver aqui fora mais na sociedade, em liberdade. Ele não quer sair mais. Já vi casos assim? Eu já vi casos assim. E aí, eita Deus, ai da coube, assai, mantu, biarrai, dará, mantu, amaquei, lá mantu, yandecai, aleluia. Oh meu Deus. Aí quando a pessoa liberta, ela fala, não quero. Eu não quero. Ou ela sai aqui fora, ela sai como um passarinho fora da gaiola. Ela não sabe o que fazer da vida. Por quê? Se acostumou com a prisão. E assim muitas vezes a pessoa se acostuma, ela tem um demoninho de mimo. Ela começa a mimar um demoninho, e porque ela se acostumou naquele ambiente e não sai mais daquele ambiente. É como se um passarinho estivesse na gaiola, você solta, ele não sabe voar mais. Deus chamou você para voar, meu irmão, e para voar alto. É por isso que a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos, que os caminhos dele são mais altos, e só vai ter o pensamento e voar e andar por esses caminhos quem tem o Senhor Jesus Cristo, quem entende que ele te deu asas para voar em espírito e em verdade, para sair do outro terreno e alcançar um lugar mais alto na presença dele, aonde você vai obter vitória. Aleluia. Glória a Deus. Ele chamou
você para ser um vencedor. Aleluia. Diga o fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Pastor, eu tenho me sentido tão fraco. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. A força dele é que nos mantém de pé, meu irmão. Ela é a nossa rocha, a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando isso? Nos momentos de fraqueza, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Você clama essa força, essa fortaleza que ele vem trazer, e você vai encontrar a paz dele. Você vai encontrar a alegria que muitas vezes tem faltado na tua vida. Essa alegria que só ele pode dar. A Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Está triste, se achega ao Senhor. Está sofrendo, se achega ao Senhor. Está com dor, se achega ao Senhor. Está enfermo, se achega ao Senhor. Porque tudo isso vai se acabar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você imagina que essa palavra é tão forte que o Senhor Jesus foi a primeira palavra que ele ministrou. Não, pastor, a primeira palavra. Ele acaba de sair da tentação e vai para a sinagoga. Abre seu livro, abre esse. Era pergaminhos, a Bíblia não era assim ainda, era um rolo. Caiu nessa parte aqui de Isaías. Por quê? Era a vontade de Deus. E a vontade de Deus que essa palavra viesse aqui hoje para ser dita ao teu coração. Glória a Deus. E o que cabe a nós fazer, meu irmão? Toma posse. Toma posse. O que a gente tem que fazer? Toma posse. Só, única e exclusivamente. E muitas vezes a gente não sabe nem tomar posse daquilo que Jesus conquistou para nós. Você tem que ter a hombridade, a força, a coragem de tomar posse, pelo menos aquilo que Jesus já conquistou. Senhor, você já conquistou, obrigado Jesus, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Fecha teu olho, fecha teu olho. Abra a tua boca e começa a orar, começa a falar com ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor por esta palavra. Porque muitas vezes, ó Deus, nós estamos sofrendo. Quantas pessoas, meu Pai, têm chorado, sofrido. Quantas pessoas, meu Deus, têm ficado enfermas. Ou passado por um momento de angústia, de dor na sua vida, quando, na verdade, o Senhor Jesus já nos tirou desta prisão, meu Deus. Ah, Pai querido, então nos faça entender. Nos dá capacidade, meu Pai, para receber a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. A palavra, meu Pai, ela não pode simplesmente ficar escrita aqui no livro sagrado, mas ela tem que entrar em nosso coração, ela tem que rasgar o nosso ser, para mudar o nosso entendimento, o nosso conhecer, para que possamos chegar mais perto do Senhor. Aleluia. Cura a tua igreja. Cura a tua igreja. Olha o coração desta mulher, o coração deste homem. Esta pessoa que tem andado indecisa, que não tem forças, capacidade para tomar uma decisão, meu Pai. Mas o Senhor, quando nós colocamos o Senhor na frente, o Senhor nos dá condições para sermos vencedores. A tua palavra diz que Davi, antes de sair para qualquer batalha, antes ele perguntava ao Senhor se deveria ir ou não, se o Senhor daria vitória para ele, meu Deus. Então, meu Pai, esse homem, esta mulher, pede ao Senhor esta noite, que o Senhor esteja à frente dos olhos, esteja à frente, meu Deus, das suas decisões, que tudo aquilo que ela propõe fazer, que o Senhor esteja na frente, porque ela está cansada de sofrer, já não aguenta mais. Mas a tua palavra nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por essa liberdade que nós estamos clamando, a liberdade de te adorar, de exaltar o teu santo nome, de dizer das tuas maravilhas, porque tu és o Deus bendito, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus poderoso. Aleluia. Manifesta, Pai, do alto da cabeça à planta dos
arranca toda dor, todo sofrimento. Se porventura essa pessoa tem sido vítima de uma obra de macumba, de feitiçaria, magia negra, inveja, porque o mundo é mau, como diz a tua palavra, e por causa disso, meu Deus, a vida dela anda desta maneira, parece que está tudo travado. Meu Deus, entra agora com o teu poder, envia o teu sangue agora de poder, envia teus santos anjos, meu Deus, e venha quebrando toda obra maligna, toda força do inferno, em nome do Senhor Jesus. Eu digo que todo mal está repreendido, amarrado, anulado, desfeito, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. E eu declaro que cada um que orou com fé já está abençoado para a glória e louvor do teu santo nome. Assim eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, Senhor Jesus.